Em vezes anteriores, nós definimos aquilo que nós chamamos as correntes de nutrição. Nós sabemos que o corpo físico do ser humano, ele é mantido basicamente por duas correntes de nutrição. Uma que nós chamamos a corrente terrestre de nutrição e a outra que nós chamamos corrente cósmica de nutrição. E, em síntese, a corrente terrestre é essa que nós conhecemos e que ela lida basicamente com a desmaterialização das substâncias. Ou seja, o nosso aparelho digestivo simplesmente vai desmaterializando o alimento desde que entra pela boca até chegar ao final, e nesse caminho ele vai liberando as qualidades sutis que estão presentes no alimento. Isso, em síntese, essa corrente terrestre faz. E a corrente cósmica, ela já lida com uma outra espécie de nutrição. Os nossos órgãos dos sentidos, o nosso sistema nervoso, tem uma capacidade, uma atividade, além dessa que nós conhecemos normalmente, ou que a ciência nos descreve, mas além dessa atividade convencional, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, eles estão continuamente em contato com correntes etéricas, com correntes sutis de energias criadoras, de forças criadoras, e esse sistema nervoso, esses órgãos dos sentidos, estão em contato todo o tempo com essas correntes e assimilam essas correntes e materializam essas correntes. E o nosso corpo, na verdade, a maior parte do nosso corpo é construído a partir das substâncias que essa corrente cósmica de nutrição produz em nosso corpo. Na boca, na língua, essas duas correntes têm uma confluência muito singular, porque as qualidades sutis dos alimentos, liberadas na primeira corrente terrestre de nutrição, essas qualidades sutis que estimulam, por sua vez, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos a entrarem em contato com essa corrente cósmica de nutrição e materializar essas correntes de energia, de forças vitais, etéricas, criadoras. E na boca nós temos uma situação muito peculiar, que na boca, sobre a língua especificamente, essas duas correntes têm uma confluência. E do reconhecimento dessa situação, nós desenvolvemos então aquilo que nós chamamos dos nutrientes em microdose. Os nutrientes em microdose são elaborados com nutrientes muito selecionados, então são grãos de cereais, grãos de leguminosas, germinados em 7 dias, transformados em microdoses. Também elaboramos microdoses de extratos vegetais, de raízes frescas, de folhas, de flores de frutos. E desses 21 nutrientes que nós selecionamos, fizemos 7 composições que já estão disponíveis. E esses, então, nutrientes em microdose, eles são aplicados sobre a língua e pela língua, pelas vias nervosas gustativas, esses estímulos vão até ao cérebro e aí desencadeiam todo aquele processo do sistema nervoso em condensar, em materializar essas correntes etéricas, essas forças criadoras etéricas. E a matéria que essa corrente condensa cria os órgãos digestivos. Com isso nós temos um círculo. A corrente cósmica materializa a substância, cria os órgãos digestivos, grande parte do nosso organismo, e esses órgãos digestivos é que vão servir para colocar em movimento a primeira corrente terrestre de nutrição, que vai desmaterializar as substâncias ingeridas, que vai liberar dessas substâncias aquelas qualidades sutis desses alimentos. Desenvolvemos essas microdoses, esses nutrientes em microdose, que dão todo um estímulo a esse processo sutil de nutrição do nosso corpo e das nossas células, do nosso organismo. E no estudo seguinte nós estudamos
o tema da soja, que é um tema hoje muito presente em vários sentidos, e reconhecemos que a soja é mais do que um nutriente universal, porque ela realmente representa uma síntese quase completa de todos os elementos que o ser humano, o corpo humano necessita, né, para se manter, para se sustentar. Então nós estudamos a soja deste ponto de vista, estudar então essas qualidades nutricionais universais, né, que a soja produz, mas além dessas qualidades nutricionais, hoje as modernas pesquisas estão descobrindo as qualidades terapêuticas também que a soja produz. Então muitos elementos antioxidantes, anticancerígenos e elementos regeneradores, restauradores, elementos equilibradores de muitas doenças, hoje ditas as doenças modernas, doenças dessa civilização, como obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de colesterol, problemas de hipertensão, de artrite, de gota, todas essas coisas que enchem as cabeças das pessoas, enchem as cabeças das revistas, enchem as cabeças dos noticiários, enchem os hospitais. Tudo isso por quê? Hábitos pervertidos de alimentação, basicamente, não é? Os hábitos pervertidos de alimentação vêm, por sua vez, por uma outra falta de sintonia do ser humano com a sua busca, com o seu caminho, com a sua essência. Mas, basicamente, muitas dessas doenças de hoje são criadas assim, por esses hábitos que nós vamos criando ao longo de uma vida, ao longo de vidas. E a soja, então, hoje, pelas pesquisas, pelas experiências, ela equilibra muito desses processos todos. Quando tú dices que es el alimento que tiene todo lo que el cuerpo humano necesita, ¿también puede ser extensivo a los animales domésticos? Eu não disse que possui todos os elementos, eu disse que possui quase todos os elementos, né? E naturalmente ela perguntou se isso é extensivo também para os animais. Aí os veterinários que pesquisem, porque a alimentação não é simplesmente um fato de ingerirmos alimentos, mas entra em consideração muitas outras necessidades. A própria condição do ser humano ou animal, as necessidades dos corpos, as condições daqueles corpos, os fatores climáticos e muitas outras coisas. Então isso não se pode afirmar sim ou não, porque é muito individual a situação de cada animal. Uns podem ir mais, outros podem ir menos e outros têm que se manter ainda dentro dos padrões convencionais de uma dieta animal. E da última vez nós vimos como que nós podemos visualizar a presença dessas forças etéricas dentro dos alimentos, das substâncias. Então nós estudamos e vimos isso também com imagens, como que através de um método simples de cristalização, chamada cristalização sutil com cloreto de cobre, nós podemos visualizar a presença dessas forças etéricas sutis dentro dos alimentos, das substâncias. Essas forças etéricas, essas forças criadoras, ao interagirem com essa substância, com esse cloreto de cobre, que se cristaliza quando ele se desidrata, no final vemos imagens que nos dão indiretamente um retrato de como é a presença dessas forças por detrás ou dentro dessas substâncias. Então vimos que as substâncias, os alimentos, são todos vivos. Um grão que nós pegamos, que olhamos, é um grão simples. Ali dentro existem forças, ali dentro tem todo um universo de forças em potencial, forças criadoras, aguardando simplesmente o momento daquele potencial entrar em desdobramento. Vimos que este grão também é um grão vivo, que ele interage todo o tempo com essas
correntes de forças que circulam pelo ambiente, circulam pelo planeta, circulam dentro, em torno de nós. Então vimos que os grãos, a cada momento, eles estão interagindo na sequência de cristalização que se faz com o mesmo grão em mesas diferentes. Nós vemos que o padrão de cristalização daquela substância se permanece, mas ao longo de cada mês há mudanças, nuances ali diferentes que mostram que aquele grão está muito vivo, aquele grão está todo o tempo interagindo correntes de forças cósmicas e também com aquelas correntes que estão em torno. Então isso nós vimos que o processo do plantio, o processo das colheitas, da estocagem desses grãos e depois da elaboração, isso tem um papel decisivo para se manter a qualidade vital desses alimentos. E vimos também que os nossos métodos de elaboração dos alimentos, o cozimento, ou todas as formas de aplicar o calor, ou aplicar outros procedimentos para elaborar esse alimento, como eles interferem em graus diferentes nessas qualidades sutis dos alimentos. Hoje nós pedimos a ajuda de Paul Branton para nos dar outra luz sobre esse assunto, já que estamos explorando o assunto de vários pontos de vista, para não ficarmos cristalizados de nenhuma forma, em nenhum conceito, e vemos que ele realmente tira todas as formas, todos os conceitos, deixa a coisa muito livre, mas muito precisa ao mesmo tempo. E esta frase que está aí no quadro nos dá uma boa referência. Ao nos aproximar da essência das coisas, entramos em maior harmonia com a natureza. E quem é fiel ao seu instinto vai ingerir o alimento cada vez mais como a própria natureza o produz. Não estamos fazendo nenhuma propaganda de frugivorismo, de crudivorismo ou de qualquer corrente, de qualquer sistema. Mas essa indicação, esse trecho, esse citado dele, essa nota dele, nos dá indicações muito úteis, porque na medida que o ser humano foi se desviando desses seus instintos naturais, na medida que o ser humano foi colocando o desejo, colocando a mente na frente dos seus instintos básicos de sobrevivência, de manutenção, de cuidado do corpo físico, isso desencadeou no ser humano muitos desequilíbrios, muitas doenças, muitas alterações na composição, na organização, na saúde dos seus corpos materiais. Então, hoje, na medida que nós vamos nos aproximando novamente dessa fonte de suprimento que a natureza nos dá, que Deus nos dá, que a manifestação nos dá, desses alimentos materiais, então nós vamos entrando em harmonia também com aquilo que é o estado dos nossos corpos. Essa frase aqui, ao nos aproximar da essência das coisas, entramos em maior harmonia com a natureza. Isso aqui está dizendo, então, que não é simplesmente agora nós partirmos para uma dieta mental, uma dieta intelectual, a partir de um impulso, de uma tendência, largarmos tudo que nós conhecemos, largarmos as nossas necessidades, largarmos a verdadeira condição dos nossos corpos e nos colocar a fazer algo que não diga respeito ao estado daqueles corpos naquele momento. Porque é só na medida que nós vamos fazendo o contato com o nosso ser interno, e nós vamos entrando em contato com a nossa essência, é que nós podemos entrar em contato também com a essência das coisas, com a essência da natureza, com a essência da vida, e aí reconhecer disso o que nos corresponde naquele momento.
Então é isso que vem de dentro para fora e não simplesmente mudar uma dieta, um hábito alimentar de fora para dentro. Porque isto só vai substituir um hábito por outro hábito e como hábito aquilo dura mais ou menos tempo e aquilo não vai corresponder à verdadeira necessidade do ser, que é uma necessidade dinâmica que diz respeito ao estado de consciência daquele indivíduo a cada momento. Então, essa aproximação a esses hábitos de se alimentar com os alimentos mais próximos daquilo que a natureza produz, isso é uma meta, isso é um caminho a ser percorrido, e cada um está num ponto nesse caminho, e cada um tem uma necessidade, tem uma relação com esse processo, e vai encontrando a forma de fazendo essa passagem gradativa desses hábitos pervertidos do nosso passado, dessa nossa ignorância em relação ao verdadeiro papel da nutrição, da dieta, para os nossos corpos, para a nossa busca, para o nosso caminho espiritual. Então, na medida que o indivíduo vai trilhando esse caminho, vai fazendo esse contato, essa sintonia interna, ele vai estando apto a ir reequilibrando os seus hábitos alimentares e passando a se aproximar mais de uma alimentação mais simples, mais vital, mais pura, mais nutritiva. Ele cita que agora o Bhagavad Gita, esse livro, onde está registrada toda uma sabedoria ancestral, então ele diz assim: o Bhagavad Gita, manual indiano para yogis, desde os tempos mais remotos, recomenda que os alimentos para os praticantes espirituais sejam leves e de fácil digestão. Não dá nenhuma receita, não dá nenhuma forma, nenhum sistema, não diz como fazer, como preparar, o que comer, como combinar. Os alimentos para os praticantes espirituais devem ser leves e de fácil digestão. Por quê? Porque a condição do corpo, na verdade, influencia a condição da mente. Um corpo geralmente obstipado, cujos intestinos estejam presos e sujos devido a acumulações, recebe e espalha venenos mórbidos. Isso já é de Paul Bronto, não é do Bhagavad Gita. Ele não cuida dessas coisas. Então, um corpo geralmente obstipado, cujos intestinos estejam presos e sujos devido a acumulações, recebe e espalha venenos mórbidos. E estes, por sua vez, afetam não apenas os órgãos diretamente relacionados, mas também os órgãos sexuais, o sangue, o cérebro e os nervos. A luxúria é estimulada, as ideias negativas intensificadas. E vê que alimentar-se é muito mais do que só seguir hábitos e tendências e necessidades e a busca de prazer. A repercussão profunda que o alimento tem sobre esse nosso lado mental, sobre essa contraparte nossa sutil, isto é muito importante. E esse alimento de fácil digestão, esses alimentos leves, isso então diz respeito não apenas ao alimento em si, mas diz respeito à forma como preparamos esses alimentos, diz respeito à forma como combinamos esses alimentos. Isso diz respeito à forma, à atitude nossa diante do alimento, como ingerimos este alimento. Ou seja, são muitos fatores que pesam para que esse alimento seja de fácil digestão e que seja leve. Porque se submetemos um alimento a um excesso de fogo, a um excesso de calor,
ou se ingerimos um excesso de massas, um excesso de proteínas, um excesso de alimentos pesados, gordurosos, de alimentos temperados, que estimulam sensorialmente esse lado mais material do nosso ser, então isso nós vamos estar todo o tempo, ou a grande parte do nosso tempo, ocupado na elaboração de todo esse complexo de substâncias, complexo de forças, de energias, e o nosso caminho vai ficar aí um pouco mascarado por toda essa onda de influências que vamos ter na mente, que vamos ter no nosso mundo dos sentimentos, no nosso mundo das emoções também, porque isso tudo interage. Então, é muito importante, sim, aquilo que nós comemos, a combinação daquilo que comemos, a nossa atitude com a qual nós ingerimos esses alimentos e também a forma como elaboramos os alimentos. Quanto mais nós processamos esses alimentos, quanto mais nós submetemos esses alimentos a algum processo artificial de elaboração, seja o cozimento, seja o uso de outras formas de calor, outros processos aí de preparar esse alimento, essas qualidades energéticas sutis vão ser alteradas, e isso então vai favorecer ou vai dificultar essa interação dessas forças com esse nosso processo interno, com essa relação que esses alimentos possam ter também na qualidade da nossa atividade psíquica, da nossa atividade mental, da condição desses nossos corpos sutis, que são muito importantes, né, para que o nosso progresso espiritual se dê de uma forma completa. Porque se estamos encarnados dentro desses corpos, esses corpos também têm que estar alinhados, integrados dentro dessa vontade maior da alma, né, do nosso ser interno, que usa esses instrumentos para fazer o seu caminho, para fazer a sua evolução nesse mundo material e fazer as suas experiências, cumprir aquilo que é o karma que lhes corresponde. Então, nós estamos sim neste momento abrindo todo um outro espaço para que esses alimentos frescos, esses alimentos vivos, cheguem cada vez mais às mesas. Então aí estamos revendo todo o processo dos plantios, dos pomares, aumentando a diversidade de frutas para que durante todo o ano possamos ter frutas de diferentes espécies e que também as hortas produzam cada vez mais e cada vez mais a gente tem a possibilidade desse elemento vivo, desse elemento vital, desse elemento natural chegar à mesa, possa estar disponível, sem deixar de lado o aspecto da elaboração dos alimentos, porque nós temos corpos que foram por vícios, por hereditariedade, cujos instintos foram sendo distorcidos, deturpados, e com isso então nós temos uma carga de tendências, uma carga de hábitos que não podemos desconhecer, mas só vamos superar isto na medida que nós vamos sendo fiéis à nossa busca, vamos assumindo cada vez mais integralmente essa nossa busca, esse nosso caminho. Não é atacando o hábito em si, não é lutando com os vícios, com as tendências, com as preferências, mas simplesmente o indivíduo reforçando essa sintonia interna, que ele vai tendo a clareza, a determinação para ir sentindo cada vez menos a influência desses seus hábitos ancestrais. O jejum hoje, pela característica, pelo estado, pela condição atual dos nossos corpos, porque os nossos corpos materiais, o nosso corpo físico, foi muito massacrado ao longo das vidas por todas essas cargas pervertidas dos nossos hábitos alimentares e os nossos hábitos de vida. Então hoje, submeter-se a um processo de um jejum, isso deve ser visto com muito critério, com muito cuidado, porque a condição dos corpos hoje é uma condição muito frágil, é uma condição muito instável.
Então, mais do que o indivíduo hoje submeter os corpos a um estresse representado por um jejum, o mais importante é que ele modere os seus hábitos. O enfoque dele não seja o jejum físico, material, mas que ele trabalhe também o jejum nos outros planos. O jejum dos seus desejos, o jejum dos seus hábitos, das suas tendências e preferências, dos seus pensamentos, porque na medida que ele vai também colocando isso em movimento dentro do próprio ser, isso vai se refletir sobre o corpo físico e o corpo físico vai passar a se alimentar mais de acordo com as necessidades do físico e não influenciado por toda aquela carga de tendências e preferências e hábitos que vêm desses corpos sobre esses instintos naturais do corpo físico. Então, mais do que um jejum físico, material, é o indivíduo se moderar diante do alimento e cuidando também desse aspecto do jejum, de desejos, de pensamentos, de tendências, e isso não se faz forçando ou lutando diretamente contra essas forças, mas isso se dá na medida que ele vai sendo fiel e vai buscando essa sintonia com seu ser interno e vai fazendo o seu caminho. Porque na medida que ele trilha esse caminho, energias superiores dentro do próprio ser vão dando todo outro encaminhamento a esses hábitos e tendências, e com isso então o indivíduo vai passando por um processo de purificação, de regeneração, sem precisar levar esse corpo físico a um estresse que significa um jejum. Isso dito de uma maneira assim geral. E é claro que existem situações terapêuticas onde isso possa ter uma indicação, desde que tenha um acompanhamento preciso, desde que seja feita por um período adequado também. E mesmo para quem sente essa necessidade, se fazem jejuns parciais, regulares, isso tem tanto peso quanto um jejum prolongado, sem ter esses efeitos não colaterais, esses efeitos mais negativos de um jejum intensivo, de um jejum forçado mentalmente. Então, se um indivíduo, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, não importa o ritmo, ele se abstém por um dia de comer alimentos sólidos, alimentos cozidos, ou passa de um alimento fresco, sucos de frutas, ou, se quiser ser um pouco mais estrito, ou um dia acompanhado de água e eventualmente sucos, se ele faz isso regularmente dentro de um ritmo semanal, quinzenal ou mensal, isso tem tanta repercussão quanto um jejum por um período assim maior. Então isso dá muito mais possibilidade que aqueles benefícios que o jejum promove possam sendo conquistados também sem que nenhum estresse seja imposto aos corpos do indivíduo. Então isso é uma possibilidade que se use essa técnica de uma forma menos desgastante hoje para o organismo. Todo alimento, desde o momento que você colhe até o momento que você ingere, ali aquelas forças vitais, a partir do momento da colheita, as forças vitais em maior ou menor intensidade, mais ou menos rápido, aquelas forças já estão se esvaindo daquele alimento. Então você pega uma folha de alface, colhida na hora correta, no momento correto, ela pode manter uma vitalidade por horas ou até por um dia, dependendo do momento, da hora que foi colhida e também depois como ela é conservada. Não dizendo com isso que nós vamos guardar as folhas de alface. E vimos no estudo anterior com as imagens da cristalização, como que numa imagem de harmonia que existe numa folha recém-colhida, como 2, 3 dias depois, aquela imagem da cristalização, ela muda por completo, perde a sua forma, perde a sua harmonia, perde o seu equilíbrio. A própria imagem dessa cristalização começa como que a embaçar, a se desfazer. Então mostrando que realmente essas forças vitais, elas se desprendem, de um alimento tão logo ele seja colhido. Já é diferente a situação dos grãos.
os grãos têm uma possibilidade muito maior de conservar essas forças vitais, a própria estrutura dentro da qual ele está, a própria conformação dele já permite, existe um manto, uma capa que protege essas forças vitais. Tanto assim, se você pega um grão, 1, 2, 3, 5, tem grãos 10, 100, 1000 anos depois, você põe um grão na terra, dá condições ali de umidade e calor, aquele grão rebrota. Significa que as forças vitais estão ali presentes, senão isso não seria possível. E também nós vimos por essas imagens de cristalização como que esses grãos, mesmo colhidos, ao longo do ano eles estão interagindo com aquelas forças cósmicas que cada estação do ano são diferentes para a Terra, outras vibrações que nós nem reconhecemos, que também interagem com este grão, interações cósmicas, interações planetárias, interações estelares, outras interações de energias, de vibrações, e todo o tempo este grão está como que vivo, antenado nessas correntes e interagindo com elas e mantendo vivo o seu padrão, o seu arquétipo, a sua ideia criadora ali dentro. Então vemos que o grão em si, ele se mantém. Agora, quando você submete esse grão a um calor, é claro que isso, por um lado, pode facilitar o processo de digestão, porque o estado dos nossos corpos hoje, da grande maioria dos corpos, não permite que nós possamos usar todos os alimentos da forma como a natureza o produz. Então, o processo do cozimento é um processo para facilitar esta digestibilidade do alimento. Agora, isso tem graus. Se você pega um grão e submete a um excesso de calor, ou dentro de um ritmo inadequado, de uma forma inadequada, essas qualidades sutis podem se reduzir, podem ser destruídas em uma proporção muito maior do que quando você usa métodos mais adequados. Então, nisso está todo um processo a ser atualizado, o tempo de cozimento de cada alimento, a forma de cozimento de cada alimento. Por exemplo, você pode pegar um grão de feijão, que é cru, você vai ter dificuldades, a grande maioria dos organismos vai ter dificuldade em comer o cru e nem é adequado. Se você pega aquele grão e põe dentro de uma panela de pressão e liga ali todo o vapor, quanto tempo? 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo se gasta para cozinhar um feijão, né? Isso você vai ter um feijão e você vai perceber a diferença na hora que você for comer. E você pode usar um outro método que eu conheci isso. Eu via no interior isso se fazia assim, onde existia ainda os fogões a lenha. No final do dia, quando se terminou o jantar, se apagava o fogo, se tirava e deixava a lenha, deixava a brasa. E punha uma panela de ferro com o feijão dentro e aquilo nem era tapado. E a noite inteira aquele feijão ia passando por um processo lento de cozimento. Ficava aquela maresia em cima da panela e todo um processo de cozimento ia se dando harmonicamente no tempo correto das substâncias, não no tempo do indivíduo que quer para ontem o alimento, né? Mas assim, no tempo correto do alimento. E pela manhã, quando você então pegava aquele alimento, o fogo apagava durante a noite, mas pela manhã ele estava muito bem cozido. E aquilo fazia uma grande diferença. Então tudo isso, primeiro, a economia de energia, a harmonia no lidar com o alimento, porque não adianta entrar com uma força intempestiva ou uma força, né, invasiva para você submeter aquele grão a um processo de elaboração, de cozimento. Mas se você dá tempo às substâncias dela irem fazendo esse processo de quebra, de desdobramento, então você vai ver o resultado disso no final. Isso com todos os alimentos que nós ainda temos que usar cozidos. Porque esse caminho de chegar ao alimento da forma como a natureza o produz, isso é um caminho, e até lá temos que ir aperfeiçoando as nossas formas, né, assim, de elaborando os alimentos. Então a germinação, existem muitas formas de você tornarem acessíveis essas energias desses grãos ou de facilitar o processo de gestão desses grãos. A germinação é uma delas também. Mas isso para
Um organismo, isso é mais acessível, um organismo, isso é mais adequado, um organismo está mais pronto para isso, e tem outros que ainda não estão. Então, nesse campo, não podemos dar receitas fixas, podemos apontar possibilidades, e é o indivíduo que tem que ir descobrindo a sua melhor forma de estar diante desse tema da alimentação, diante desse tema da dieta. Então, aqui que nós vamos chegar a esse outro parágrafo de Paul Brunton. Nossos apetites tornaram-se pervertidos. Nossa ânsia por alimentos tornou-se mórbida. Ingerimos quantidades que o corpo não necessita realmente. Os hábitos dietéticos convencionais são padrões falsos para serem vividos. Poderíamos manter-nos muito bem se ingeríssemos quantidades menores das concentradas e estimulantes proteínas, bem como dos amidos obstipantes. Então, realmente, nós fomos deturpando, toda essa nossa forma instintiva, natural, essa consciência natural do corpo, essa inteligência natural do corpo, que é isso que ele coloca como instinto, não instinto no seu sentido mais negativo, o instinto no sentido de uma inteligência, de uma consciência natural do corpo que sabe o que lhe corresponde naquele momento, sabe o que é mais adequado naquele momento, a quantidade que ele é adequada naquele momento e também o ritmo de suas necessidades. E a forma de nós trabalharmos esses hábitos, a forma de nós dissolvermos esses hábitos, não é pela força, não é pelo confronto direto. Muitas vezes temos necessidade sim, temos como interagir, temos que ir de frente com certos hábitos, com certas tendências, mas a forma de nós fazermos isto corretamente está nesse parágrafo seguinte que está aí no quadro. Se alguém cuida o suficiente da sua busca e compreende bem a relação entre ela e a dieta, irá, mais cedo ou mais tarde, escolher seu alimento com menos influência dos hábitos. Os hábitos estão impregnados na intimidade dos nossos corpos, das nossas células, do nosso físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental. Isso não tem como lutar diretamente contra isso. Mas na medida que nós vamos cuidando o suficiente da nossa busca e compreendendo bem a relação entre ela e a dieta, ou seja, a dieta aqui como apoio, como sustento para esse físico, para que o processo da busca se dê sem percalços, sem influências negativas, sem interrupções, sem distorções. Então, para que a dieta corresponda a essa necessidade, não a dieta seja uma forma de compensar vazios, de trazer prazer, de ir ao encontro de hábitos, de tendências, de cargas hereditárias, se nós vamos compreendendo a dieta como este processo básico de dar ao corpo aquilo que ele necessita para fazer o caminho, fazer o processo, trilhar esse processo evolutivo da consciência. Então, na medida que nós vamos compreendendo a alimentação dentro desse enfoque e vamos continuando fiéis nesse nosso caminho, então é nesse movimento que nós vamos sentindo cada vez menos influência desses nossos hábitos pervertidos ao longo das vidas e ao longo aí da nossa existência. Porque isso é algo muito arraigado, isso é algo ancestral dentro dos nossos corpos, das nossas células, e não tem como combater isso diretamente. Isso é mesmo a presença dessa energia da nossa alma, do nosso ser interno, que dá possibilidades que esse processo se dê no nosso corpo de uma forma harmônica, de uma forma mais completa. Isso aqui é muito importante, já que estamos falando de qualidades sutis, não podemos esquecer do outro lado. Se proteína demais é indesejável,
já que se converte em produtos tóxicos e ácidos destrutivos, proteína de menos também é indesejável, porque leva a um peso insuficiente e à diminuição do vigor. Sabemos que hoje os padrões tradicionais aí de dietética prescrevem X gramas por pessoa por dia, e esses padrões, essas normas são muito além das necessidades do nosso corpo, e não só por este excesso dessa ingestão. Então o nosso sistema, o nosso organismo tem que cuidar de todo esse excesso, porque esse excesso está produzindo substâncias tóxicas, substâncias ácidas, está colocando em movimento todo um processo de reequilíbrio, de purificação, que aí o nosso organismo então fica às voltas com um processo de reequilíbrio e perde energia e se desgasta em todo esse processo. Então, se proteína demais é negativa, proteína de menos também é negativa, é indesejável. Agora, um fato curioso. A ilusão de que os alimentos à base de carne são essenciais para manter a força se modifica lentamente. Não conheço um animal mais forte que o elefante. Eu tenho visto no Oriente realizando trabalhos que só um poderoso guindaste a vapor faria no Ocidente. Naquela época era a vapor, né? Agora já tem. Entretanto, o elefante é vegetariano. Ademais, vive mais tempo que a maioria dos animais. Porque existe um conceito de quando você para de comer carne, quando você se torna vegetariano, que isso tudo se perde. Não é assim. O que existe é um desconhecimento no lidar com tudo aquilo que está disponível. Completando esse assunto do vegetarianismo, é perfeitamente correto afirmar que o leite ofereça melhor meio de obter proteína animal que a carne. Mas aceitar o que é ensinado pela ciência, que precisamos de proteína animal, é errado. Isso não é assim, mas os hábitos antigos e constantes da raça humana fizeram parecer com que fosse assim. O leite é um produto animal, mas poucos vegetarianos ocidentais são capazes de eliminá-lo de sua dieta e ainda assim continuar satisfeitos. Sou um dos poucos, diz Paul Brunton. A dificuldade está principalmente na reposição das substâncias nutritivas e do cálcio que o leite e o queijo provêem e que são necessários para o corpo humano. Acredito, porém, que essas necessidades podem ser supridas, como fazem os chineses, por meio do uso do leite e do queijo de soja, cuja composição química é semelhante à do produto animal. Muito antes desse reconhecimento desse papel nutritivo universal da soja, ele mesmo já apontava para esse valor, esse papel que a soja e os produtos da soja podem ter no sentido de compensar essa transição de sistemas alimentares. O indivíduo que passa de um sistema dependente basicamente de produtos à base de carne, um indivíduo que passa para uma alimentação não dependente da carne, mas que encontra dificuldades nessa transição. E um dos argumentos é essa necessidade da proteína, essa necessidade dos nutrientes, que podia dificultar essa transição. Então nós sabemos que a soja e seus derivados dá condições de você fazer essa passagem, essa transição, que o corpo esteja satisfeito, que o corpo esteja nutrido, sem que você tenha que ficar preso a hábitos
tendências, dependências de um alimento feito para a cria animal e que nós roubamos do animal. Porque todo o leite que é retirado de uma vaca, aquele leite é retirado às custas de uma outra alimentação que você tem que dar para o bezerro. Então isso também foi uma deturpação que os hábitos alimentares humanos foram fazendo aí no processo assim, evolutivo, e com isso então muitas condições mórbidas se instalaram nos nossos corpos a partir de tudo isso. Então a soja hoje pode ser esse elemento de transição, de equilíbrio, esse elemento de nutrir as células, os corpos da proteína necessária e de todos aqueles elementos que a soja produz. Aqui mesmo no Brasil é a presença da soja transgênica. Então, aí estejam atentos, né? Então, se estivermos atentos, vamos ser levados a uma escolha mais correta, porque a ganância humana foi degenerando tudo, mas se estamos fiéis a essa busca, vamos chegar à soja correta, ou a soja correta vai nos chegar, e isso tudo vai se compensando de outra forma. Agora, dentro disso tudo, só para finalizar, deveríamos resgatar aquela simplicidade, aquela pureza que outros grupos humanos, algumas ordens até religiosas do passado já fizeram. Existe um relato das clarissas no passado que viviam reclusas. Elas não plantavam e elas muito menos tinham dinheiro para comprar o alimento. Então elas viviam basicamente daquilo que elas recebiam em doação. Então as pessoas próximas, as pessoas ali da cidade onde elas estavam, sabiam disso, então toda manhã elas colocavam uma oferta de um alimento à porta do convento. Então o processo delas de se alimentar era esse. Pela manhã abriam a porta do mosteiro. O que estava colocado à porta do mosteiro era o alimento do dia. Qualquer coisa que tinha, elas eram infinitamente gratas por aquilo, né, assim, que estavam recebendo, por todo aquele alimento. E se não tinha nada do alimento, estavam também infinitamente gratas, porque naquele dia nem precisariam se ocupar do alimento material. Seguiam o seu ritmo, os seus afazeres, as suas orações, o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Então, essa simplicidade, isso já se implantou aí dentro do nosso lado interno aí. Então, basta resgatar este processo, basta resgatar isto que grupos humanos já fizeram. Eu só citei essas clarissas, mas muitos outros grupos viveram também algo muito mais equilibrado, muito mais puro diante do alimento, e hoje nós precisaríamos estar resgatando isso. Então hoje não precisamos mais, e não temos mais portões aqui para abrir e ver o que tem na porta, mas temos a lei da manifestação, temos aquilo que os plantios nos dão, que as hortas nos oferecem, que as despensas nos doam, e aquilo é o que chega à mesa. Então, diante daquilo que chega à mesa, que é uma abundância, diante da carência que uma grande parte hoje da população mundial vive, tem uma abundância, isso que nós temos. Diante dessa abundância, nós deveríamos ter esse sentimento de gratidão, esse sentimento de profunda reverência por todo aquele movimento, todo aquele ato criador, aquela misericórdia criadora que preparou aquele alimento e que encaminhou aquele alimento para a nossa mesa e que está ali se ofertando e que vai servir no nosso ser a um processo também, vai completar essa nossa busca, vai completar esse nosso caminhar espiritual, porque não adianta fazer um caminho aqui se os corpos estão todos desvitalizados, estão todos sem a sua integridade. Então, diante desse alimento, deveríamos renovar esse sentimento de gratidão, de reverência, essa união profunda com aquelas energias, aquelas forças criadoras, aquelas hierarquias criadoras que se empenharam invisivelmente na elaboração, na criação, na materialização daquele alimento e que, por muitos caminhos, chegaram então até a nossa mesa.
essa união com essas energias, com essas forças criadoras, essa comunhão, essa gratidão deveria ser renovada dentro do nosso ser. Mais do que o cardápio, mais do que os alimentos frescos e naturais, mais do que tudo, é essa nossa atitude que é o determinante nesse processo. Essa nossa atitude vai nos trazer o alimento que nos corresponde, vamos saber acolher aquele alimento da forma correta, usar aquele alimento nas proporções corretas, nas combinações corretas, no ritmo correto, na correta elaboração, na ensalivação, na mastigação, na digestão daqueles alimentos, e com isso então estamos estimulando toda essa corrente criadora dentro do nosso ser. Então é isso que é o decisivo para dentro do processo alimentar hoje, para quem é um praticante espiritual, para quem é um buscador, para quem está colocando a dieta a serviço de um caminhar, a serviço de um processo evolutivo, e não colocando a dieta aí como um elemento em si para dar apenas saúde, bem-estar, equilíbrio para os corpos materiais. Mas a dieta é muito mais, ela tem que ser esse instrumento que dá a esses corpos a integridade, o tônus vital, a condição física para que esses corpos possam ser o receptáculo dessa consciência, desse ser interno que usa esses veículos para a sua manifestação, para a sua realização, né, para a sua evolução aqui no plano material. Então, isso é o mais importante. Isto então fica como síntese desse nosso estudo, né?